Bom dia, pessoal. Então, oitavo ano, continuando o caule. Então, na videoaula anterior, eu expliquei sobre vasos lenhosos, vasos liberianos, seiva bruta e seiva elaborada. Aí falei também sobre as funções do caule. Então, continuando, falando sobre as regiões do caule. Então, aqui eu fiz uma representação bem simples de um caule, mostrando as principais partes. Então, nós temos aqui na extremidade a chamada gema apical ou gema terminal. É uma estrutura que promove o crescimento do vegetal em altura. Então, essa gema apical, ela vai multiplicar muito rapidamente suas células e vai promover o crescimento do vegetal em altura. Aqui nós temos também gemas que são chamadas gemas laterais. Essas gemas laterais que aparecem no caule, elas são responsáveis por formar ramos, folhas, flores, né? Então, elas vão estar formando outras estruturas no caule. Nessa região onde nós temos as gemas laterais, é uma região um pouquinho mais dilatada, onde eu tenho as gemas laterais, de onde saem os ramos laterais. Então, essa região aqui, um pouco mais dilatada, onde estão ramificações, onde estão gemas laterais, eu dou o nome de nó. Então, um nó é a região onde eu tenho as gemas e as ramificações laterais. Essa parte lisa, onde eu não tenho gema, onde eu não tenho ramificação lateral, é chamado de entrenó. Então, eu coloquei aqui duas regiões de nó, onde aparecem as gemas laterais e os ramos. Então, nós e entrenós, que é essa parte lisa, onde eu não tenho ramificação alguma. Então, são essas as regiões do caule. Agora nós vamos falar em tipos de caule. São muitos os tipos de caule, então eu tive que escolher os principais. Então, quando nós falamos primeiro em caule aéreo, que é o caule que se desenvolve fora do solo, né? É aquele caule que apresenta os seguintes tipos. O primeiro é o tronco, que é aquele caule extremamente resistente que aparece nas grandes árvores. Eu coloquei o exemplo, o abacateiro. Depois, o segundo tipo de caule aéreo é o chamado colmo. Caule do tipo colmo é aquele que apresenta nós e entre nós, que é a parte lisinha, bastante evidente, bastante marcado. Então isso aparece na cana-de-açúcar, no bambu, né? Então você olha o caule, a região de nó e entre nó é bem visível, bem marcada no caule. Depois, terceiro tipo é a haste. A haste é um caule verde, flexível, molinho, né? Ela aparece, por exemplo, na salsinha. Então a salsinha tem aquele caule verde, o caule é capaz de realizar fotossíntese e tem as folhas. Então esse caule verde flexível é um exemplo de haste. Depois nós temos o caule do tipo estipe. Caule do tipo estipe é o caule das palmeiras, dos coqueiros, né? Eles não apresentam ramificações laterais. Todas as estruturas vão nascer lá no topo do vegetal, lá no seu ápice. Então lá na ponta do coqueiro, da palmeira, é que saem as folhas, os frutos, flores. Então o caule do tipo estipe é aquele caule sem ramificações laterais. Todas as estruturas nascem lá na ponta, no final do caule, tá? Aí nós vamos passar para os chamados caules subterrâneos. Caule do tipo subterrâneo é aquele caule que cresce dentro do solo. Então, o primeiro tipo é o caule chamado de tubérculo, que é aquele caule que armazena nutriente. Então, um exemplo de tubérculo extremamente conhecido por vocês é a batata inglesa. Então, quando você pega aquela batata inglesa que sua mãe usa para fazer frita ou de diversas formas, você olha a casca, tem umas bolinhas pretinhas. Essas bolinhas pretinhas da casca são gemas laterais. Então, elas podem formar ramos. Então, por isso que tem gente que às vezes põe a batata, encosta só
uma pontinha dela na água e começa a germinar essas gemas laterais formando ramos, né? Então formando ali um pezinho de batata. Depois, o segundo exemplo é o caule subterrâneo do tipo bulbo, que aparece na cebola e também no alho. Então, como que eu identifico? Quando eu corto a cebola ao meio, na parte de baixo eu tenho um disco mais branquinho. Esse disco branquinho é o caule da cebola, o caule do tipo bulbo da cebola. E tudo que a gente pica são folhas modificadas que armazenaram nutrientes, tá? Então, de novo, vou pedir para vocês olharem o resumo sobre essa classificação de regiões, de tipos de caule, e aí qualquer dúvida vocês me mandem perguntas.